aonde ele começou a mover o profético dele ao meu favor, a mostrar que todas as coisas estavam no controle dele. Porque eu comecei a entender que a igreja não era apenas um lugar para eu ir lá e reclamar, para eu ir lá e pedir, mas era um lugar para que a gente conversasse com Deus, para que a gente entrasse numa intimidade com Deus, para que a gente visse os sinais dele acontecendo em todas as áreas, desde familiar, espiritual, tudo, saúde, em todas as áreas. E Deus foi me mostrando em todo esse período tudo o que ele podia fazer. Então, em 2 anos e pouco, já dirigia uma igreja, já estava à frente de um trabalho e continuava trabalhando. Um dia Deus falou assim: eu vou te tirar do trabalho, exatamente por 1 ano. Por 1 ano. E eu falei assim: bom, por 1 ano deve ser mais ou menos 1 ano. Não, 4 de abril de um ano, a 5 de abril do outro ano, eu fiquei desempregado. E não procurei emprego. O emprego me procurou exatamente e eu acabei sendo contratado sem precisar fazer praticamente nada. E aí você começa a pensar: meu Deus, como as coisas espirituais comandam as coisas materiais e a gente às vezes não percebe. A gente se desgasta tanto fisicamente, não olhando para as coisas espirituais que são aquelas que regem o mundo. O mundo espiritual é que rege o mundo físico e nós pensamos que é o contrário. Por isso sofremos tanto. Por isso passamos tantas provações e tantas aflições. Porque a gente não entende que a última palavra, o poder, a autoridade está em Deus. E Ele dá àquele que Ele quiser. Então, dali em diante, eu comecei a ver grandes coisas acontecerem. De repente, a igreja tinha, quando começou, 110 cadeiras, 115 cadeiras, mas nós chegamos a crescer até 240, aumentando aqui, empurrando lá, aquela coisa toda, e de repente fazíamos festas na rua para 3.000, 3.500 pessoas. E um dia o prefeito foi até lá. E ele viu aquela festa na rua e ele perguntou assim: Marcos, aonde é a sua igreja? E eu falei: aqui. Ele falou: impossível. Aqui dentro não cabe mais do que 300 pessoas, 250 pessoas. Como é que tem esse povo todo aqui fora? E eu falava: essa parte o senhor vai perguntar para Deus. Porque todo o trabalho que nós fazíamos, o Senhor se manifestava, vidas aceitavam Jesus, 50, 70 pessoas aceitavam Jesus na rua e as coisas aconteciam. Isso foi mostrando para mim a diferença antes, como eu era, com todo o conhecimento, formação, bacharel em administração, e tem mais uns 50 cursos complementares lá, mas nunca tinha visto milagres, nunca tinha visto sinais, nunca tinha visto tremendas realizações. E agora, depois que a gente para de usar toda a nossa sabedoria humana e deixamos que se manifeste a glória e o poder de Deus, aí nós começamos a ver as curas que nem médico às vezes consegue curar. Vimos empresários falidos se levantarem, vimos pessoas muito enfermas sendo curadas. Imagina o que é, querido. Você está lá começando o seu ministério, fazendo o seu trabalho, colocar uma semana de pregação todos os dias e num sábado onde está lotada a igreja, uma senhora ter um derrame dentro da igreja e você ficar apavorado e Deus falar: acalma o teu coração, e o Espírito Santo dizer para você assim: vai e determina. Eu fui e determinei, as mãozinhas dela voltaram para o lugar, a boca estava torta, voltou, ela voltou a falar e falou assim: eu tinha problema de pressão, o médico avisou que eu podia ter um derrame. E você dizer: a senhora não tem mais nada. E ela voltar no médico e o médico dizer: ela não tem mais nada. E praticamente, vamos falar, 18 anos depois, ela ainda está viva, perfeita e andando pela rua. E aí você fala: o que aconteceu? Milagres e maravilhas. E aí você começa a falar assim: vale a pena. A sua vida merece a presença de Deus. Deus, Ele não depende de nós, mas Ele merece que você o honre com o seu coração, com a sua visão. Ele me levou a conhecer muitas coisas, muitas pessoas, muitas igrejas. Eu ministrei em várias igrejas e tudo, Deus fez grandes sinais. Depois disso é que nós um dia saímos desse ministério que estávamos e passamos para a Aliança da Paz. Mas em todo esse tempo, 7 anos nessa igreja anterior, desse outro ministério, mais 17 anos desse ministério Aliança da Paz, vamos falar assim, 24 anos pelo menos pregando o Evangelho.
Eu digo para você que a minha vida se renova a cada dia. A alegria do meu coração está sempre em fazer a vontade de Deus. Às vezes, não pensa que a carne deixa barato. Ela quer falar que mas alguém virou as costas, alguém não agradeceu, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, choveu, eu esperava o sol. Acontece uma porção de situações desse tipo, mas algo maior se move em nós. Algo maior, o quê? A presença de Deus. A garantia daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. Eu costumo dizer, você faz o esboço, mas quem pinta é Deus. Ele está sempre pronto a dar as cores para a sua vida. Você precisa desejar, precisa acreditar, precisa se liberar. Se você acha que um apóstolo nasce apóstolo, se você acha que um pastor nasce pastor, se você acha que um diácono nasce diácono, não, ele não nasce, mas ele se disponibiliza e aí Deus toma a vida dele e capacita ele nessa forma, de uma forma tão especial. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E hoje Deus está dizendo isso para você. Você está sendo capacitado para se levantar, para se estabelecer e para exercer o chamado que Ele tem para a sua vida. Então eu creio nisso. Assim como Ele fez com o apóstolo Marcos, vai fazer com você. Assim como Ele pegou lá o Marcos Sardinha, gerente, né, comercial de uma empresa, executivo lá na outra e tal, e começou a trabalhar e apertou aquela massa e foi amaciando ele trabalhando e soltou sobre ele rios de água de vida, né, da presença de Cristo e foi fazendo mais maleável até chegar no ponto que ele falou, agora sim, agora ele pode ser o diácono, agora ele pode ser o evangelista, agora ele pode ser o pastor, porque muitas vezes a gente pensa assim, tudo é fácil. Não é fácil. Nós, infelizmente, não gostamos de ser confrontados. A gente gosta que as pessoas digam sim, 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 sim. Quando elas dizem não, parece que alguma coisa mexe conosco, mas é nessa hora que nós somos restaurados, que nós somos remodelados, que nós somos preparados, que nós somos estabelecidos para fazer coisas tremendas. Então, eu te convido, se entregue ao Senhor, lance sua vida, porque eu, apóstolo Marcos Sardinha, comecei assim, entregando. E o Senhor me curou, o Senhor abençoou a minha família e até hoje tem feito grandes coisas. Eu sou apóstolo, minha esposa é a Bispa Alda, mas eu tenho um filho, pastor Henrique, pastora Thalita, eu tenho outro filho, pastor Fernando, pastora Caterine, e eu tenho outro filho que está em Dallas, lá no CFNI, né, Christ for the Nation, que no final desse ano também se estabelece lá já como pastor. Então, o nosso caminho abre caminhos para a nossa família. O que você fizer vai trazer a bênção para a sua casa, para a sua família, para aqueles que estão ligados a você. Tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe e que a unção e a graça do Senhor que está sobre a minha vida, desça sobre a sua vida aí também. Se você tem gostado do que nós temos apresentado, você curte, você compartilha, você faz seu comentário que nós gostaríamos muito de te ouvir.